Oi pessoal, tudo bom? A gente começa agora mais uma live hoje com um tema bastante interessante, um tema inclusive que as pessoas até podem achar fora do comum, né? Mas ele é um tema bem importante para muita gente. Eu vou ter hoje a honra de contar com a presença da minha colega, a doutora Mariana Melendez, que deve estar chegando por aí para a gente poder começar essa live juntos. Inclusive ela já chegou, já vou chamar de comunicação. Olá, doutora Mariana, boa noite. Boa noite, querido. Tudo Tudo bom? bom, amada? Como é que você tá? Você tá boa? Eu tô bom. Tô ótima. Tô correndo. É, tudo. Caramba. Pois é, tá uma loucura, né? Que bom isso, né? Bom, bom. Tô gostando também. É ótimo. Tô achando excelente, aliás. Assim, continue assim, inclusive. Isso. Show pandemia. Não, Ai, ai. não. Chega. Tem mais graça não, né, Cleiton? Já deu, né, gente? Isso. Ah, não. Não, vamos ficar atentos, claro. A gente, né? A gente tem que ficar vigilante, mas chega, não. É. Capacidade de adaptação do ser humano foi feita para isso, E dá uma né? dosinha, né? A gente que tá Tá. atendendo as pessoas e vendo assim, dosinha da gente, lógico também, mas das Também. pessoas que a gente, das pessoas que a gente está atendendo, que estão, de fato, tá todo mundo muito cansado disso tudo, né? Não é Tá. mole, não. Mas vamos lá. Vamos lá. Pois é, eu estava O aqui pessoal falando com tá as pessoas entrando. agora, então, o povo está Ah, entrando, então entrem, vamos lá. A gente hoje tem uma live com um assunto que é diferente, é isso que eu estava falando. Primeiro, deixa eu formalizar, né, a abertura dessa live. Estou aqui com a doutora Mariana Melendez, minha colega, minha amiga, que vem hoje contribuir com muito brilho e sabedoria e informação qualificada sobre um tema maravilhoso. altamente polêmico que a gente, inclusive, quando eu fiz a divulgação dele nas redes sociais, as pessoas riem, as pessoas ficam desconcertadas, aí tem gente que fala Revoltadas. tem gente que fala credo, teve até um que foi e comentou na minha timeline, credo, credo Credo, eu não, vi. credo que tem credo não, credo é Mas é crer em um Deus tabu. faz, é É um um tabu, tabuzinho, né? Não é um deixa de tabu, ser. é É um tabu. verdade. Vamos falar de cocô, não é isso? Fezes. Fezes, de pessoas enfesadas. A ideia Isso. hoje é acabar com gente enfesada, é a gente mostrar que Perfeito. tem Já caminhos basta o para a gente não. Covid. Já basta o Covid, que é uma coisa que deixa a gente altamente enfesado, né? É horrível, É verdade, é verdade. né? Então hoje vamos falar tudo sobre cocô, né? Então você até fez os tópicos, ó, para a gente poder se guiar, né? Eu coloquei aqui, Isso. então, do Ai, que que são, chique, gente! olha, né? Olha só isso, né? Arrasou, arrasou. Ótimo, né? Porque aí a gente consegue se guiar. Isso. Então, eu tenho aqui esse guia que você montou para nós, que é do que são feitas as fezes. Depois a gente vai mostrar, vai conversar de como avaliar essas fezes, a famosa escala de Bristol, como avaliar constipação, os critérios de Uhum. Roma e, claro, não menos importante, a microbiota intestinal, né? Isso. A gente vai tentar dar uma resumida em tudo isso. Nutricionista, uma das questões importantes da nossa anamnese, na nossa consulta, é falar abertamente sobre isso. Perguntar para a É, pessoa como que são as fezes dela, como é que é o hábito intestinal. E às vezes as pessoas ficam um pouco desconcertadas, e na verdade é, eu noto que a gente vai educando nossos pacientes, e nos retornos eles já vão vindo contando para a gente já antes da gente falando, perguntar. Eu acho acho ótimo. ótimo, acho maravilhoso. Mas é importante a gente alertar, eu acho, né, Cleiton, que as pessoas precisam observar assim, a evacuação, as fezes, a forma como o seu hábito intestinal funciona, tem tudo a ver com a sua digestão e com o principal, que é o nosso eixo cérebro-intestino, que hoje está cada vez mais sendo estudado, né? A gente sabe que o intestino tem uma relação gigantesca com o nosso comportamento, com o nosso humor, com atuações dos nossos neurônios, enfim. E a própria digestão, né? A forma como a gente digere os alimentos. Então Ele é não o dá para segundo ficar, cérebro, né? Ele é o segundo cérebro. não dá para ficar de fora, não dá para ficar sem olhar quando a gente É, vai no banheiro. É é. importante e saber observar e até para você relatar para o seu médico, para o seu nutricionista, como é que estão indo as coisas.
Então, hoje a gente vai tentar É, desmistificar um pouco isso e educar o máximo de pessoas. É super importante para avaliar, né, se isso tá legal, se não tá. exatamente, porque assim, as pessoas, elas têm muita dificuldade de lidar com alguns temas que são temas importantes da gente conversar no consultório do profissional de saúde, do nutricionista, do Sim, médico, sim, né? Falar sim. sobre fezes para o nutricionista. Ei, Felipe, tudo bom? Tá aí, Felipe Marangon. É muito importante. Assim, quando a gente passa a visita no leito do hospital para o paciente, a nossa visita do nutricionista, ela se caracteriza justamente pela primeira pergunta: como é que estão as fezes? Como é que está o É, cocôzinho? Né? A gente sempre é, pergunta no leito do paciente, porque isso daí é um sinal muito importante de muitas coisas, de muita de várias saúde coisas. e de muita doença. A gente sabe, por exemplo, que você consegue, inclusive, levantar uma hipótese diagnóstica de câncer de intestino por meio da observação das fezes. As fezes em Sim. fita, por exemplo, elas são fezes características de tumores intestinais, né? Então, ou seja, você já tem um alerta ali para poder levar aquilo para o proctologista e aí muitas vezes você consegue até salvar vidas, isso é importante, Sim, com certeza, é isso mesmo. Vamos né? começar então nossos tópicos? Já Vamos, tem uma pergunta bacana aí, mas a gente já já tem. vai responder ela. Já tem, que foi aquela das fezes caproicas, né? Né? A gente vai falar da Responder escala já. de Bristol. Exatamente. Então, fala para nós, do que são feitas as fezes, além de energia e brilho? Então, gente, a composição principal das fezes, então, primeiro, fibra. Então, a gente não digere a maioria, né? A grande parte das nossas fibras não são digeridas, né? As fibras são divididas em solúveis e insolúveis. As solúveis são aquelas fibras que são solúveis em água mesmo, formam aqueles géis, né? E as fibras Isso, insolúveis são aquelas que não são dissolvidas em águas e elas são mais difíceis de fermentar. Então, elas não servem de substrato, por exemplo, de alimento para as nossas bactérias, boas ou ruins. E são feitas de fibras, então, são feitas de restos de alimentos. Então, é exato. comum, acontece, às vezes, a gente sabe que tem alimentos que são mais difíceis de serem digeridos. Então, aparecer também, de vez em quando, um alimento ali perdido nas fezes pode acontecer. E isso, às vezes, não é nada sério. Por exemplo, castanha, às vezes você Exato. comeu demais, Milho, pode aparecer o milho, a casca do milho. A gente só tem que ficar atento realmente quando aparecem muitos e muitos e todos os resíduos, dias, de uma forma exatamente. contínua, resíduos, você ver o alimento. Isso mostra pra gente que o processo digestivo não está, às vezes, adequado. Então, são restos de alimentos, fibras, água. Então, assim, a gente tem que ter uma quantidade ótima de água para ela não ficar nem muito ressecada, mas também não podemos perder muita água nas fezes, porque a água é importante pra gente. Então, se a gente está perdendo muita água, provavelmente o trânsito intestinal está muito rápido e tem alguma coisa que não está dentro do esperado, Do né? esperado. Bactéria, então parece que eu li já que até 50% do volume das fezes, do peso das fezes, pode ser de bactérias, mortas, vivas, boas, ruins. Então elas também fazem parte, né, disso. E o muco, que também está presente numa quantidade pequena, porque o muco é importante para deixar as fezes fluidas e elas passarem de uma maneira tranquila, né? Mas não pode também estar presente em excesso, porque pode Exato. caracterizar uma inflamação ou algum processo inflamatório que não é adequado. Enfim, é isso. Esses são os componentes principais das fezes. Qualquer coisa que esteja fora disso não é normal. Então, sangue nas fezes não é Não normal. mesmo. Agora, Sangue a vivo, gente sobretudo. Sangue Agora, vivo, a gente. sobretudo. É. Isso. E às vezes as fezes muito, muito, muito escurecidas também Uhum. podem representar algum sangramento no trato digestório lá em cima, né? No estômago. Exato, no estômago. E é uma coisa que a gente tem que se preocupar também. Agora, a gente não pode confundir com corante, né? Então, às vezes, alguns alimentos confundem. Beterraba, por exemplo. Existem Suco alguns de uva medicamentos. integral também. Isso, que Muito, altera muito as cores. exato. Então, não é para apavorar, mas se você vir alguma coisa fora do seu normal, fora do que a gente conversou aqui, é um sinal de alerta e pode ser sim alguma alteração que não está dentro do que a gente espera, né? A cor das fezes, eu acho que é importante a gente falar, né? Isso, isso. Esse aspecto amarronzado tem tudo a ver, então, com a bile. A bile é produzida no fígado e ela que dá, então, esse tom
para as fezes. Lembrando que quanto menos escuro é porque passou muito rápido, cocô de açaí, isso, Renata, é um cocô de corado, né? Color que tem a cor do açaí, pode acontecer. Mas então é isso. Quem dá a maior parte da cor às fezes é a bile, né? Mas lembrando que a bile ela é reaproveitada, né? Parte da bile é degradada, mas parte da bile é reabsorvida. Então, assim, por isso que tem uma cor que tem que ser meio padrão para você, né? Se um dia tá de uma cor, outro dia tá de outra, você tem que observar, ver se aquilo já é seu padrão ou não, né? Cada organismo é de um jeito também. E se tiver dúvida, tem que procurar um profissional para tirar essa dúvida. Isso é super importante, né? O que mais? Falei muito. Vamos lá. Não, vamos lá. É assim, importante dizer, a gente falando sobre as fibras, né, Mari? As fibras insolúveis, as fibras solúveis. Muitas vezes também, por exemplo, dietas muito ricas em folhosos verdes escuros, né? Elas podem alterar a coloração dessas fezes, deixarem as fezes literalmente verde escuras, né? Elas têm aquelas aparece esverdeado escuro ali e, inclusive, elas podem também ter um trânsito, assim, de pensar, pô, eu tô comendo muita fibra, né? Eu tô comendo bastante folha, por exemplo, na minha dieta, então é para o meu intestino funcionar direito. Pode ser que essa fibra insolúvel desses vegetais que são de difícil digestibilidade deixem esse trânsito intestinal mais lentificado. E dependendo do nível de hidratação desse indivíduo, porque se você come muita folha, você come muita fibra insolúvel e você não se hidrata adequadamente, você não vai formar o gelzinho. E aí você vai ressecar essas fezes. Então, além delas saírem verde escurecidas, elas também vão sair mais ressecadas, inclusive com dificuldade de serem expelidas. Isso é muito importante, né? Com maior dificuldade de você evacuar e muitas vezes provocando até mesmo sangramento à evacuação. Exatamente. O doutor Adriano, hepatologista, eu sou super fã dele, sabe que eu não conheço ele pessoalmente, mas eu sou muito fã dele. Eu sei que ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é mesmo. Ele perguntou sobre os pacientes colecistectomizados, né? Então, quem tirou a vesícula... Gente, a vesícula, ela armazena a bile, que é esse emulsificante, é como se fosse um detergente das gorduras que o nosso fígado produz, e a bile é só a bolsinha que armazena. Quando dá pedra na vesícula, tem que tirar a vesícula. Só que tirou a vesícula, aí não armazena mais. Então, pode ser que quando a pessoa coma muita gordura, uma quantidade muito grande de uma vez, ele tenha uma diarreia. Então, o doutor Adriano está perguntando como é que a gente orienta, do ponto de vista alimentar, essas pessoas que não têm vesícula e que evoluem com muita quantidade de evacuação. Primeira coisa, gordura na dieta. Então, precisa segurar, especialmente, gente, no primeiro mês pós-operatório. É super importante fazer uma dietinha rígida, porque o organismo, ele tende a aprender aquela nova forma de funcionamento. Isso, aquela mecânica de funcionamento, exato. É super importante, então, no primeiro mês, seguir uma dieta restrita em gordura. Não precisa cortar, zerar as fibras, mas a gente dá uma preferência para as fibras que formam esses géis, que são as fibras solúveis, né? Então, às vezes, a gente até usa módulo de fibra. Nesse caso, existem umas marcas muito boas, eu também adoro e tenho resultado muito bom. Também. Então, a gente usa nesse início para o paciente até sentir uma confiança. E tem paciente que fica, doutora, eu tô com diarreia, você vai me passar fibra? Oi? Né? Eu sempre ouvi dizer que fibra... Calma, você vai ver fibra solúvel. Então, essa fibra solúvel, ela tem, né? Principalmente os módulos, elas formam o volume fecal. Então, elas fazem as fezes correrem menos rápido ali no trânsito intestinal. Então, doutor Adriano, é isso. Reduzir ao máximo gordura, especialmente nos primeiros 30 dias. Tirar fibras insolúveis, tentar tirar da alimentação. Então, por exemplo, é engraçado, eu vejo isso também, Cleiton, as pessoas acham que salada é sempre inofensivo. Né? É inofensivo, é uma coisa leve. Tudo bom. Folhosos. Não. Em períodos de diarreia, em períodos de... Pessoas que têm muita flatulência, pessoas que estão nesse período, tiraram a vesícula e estão nesse período de muita frequência, primeira coisa que a gente faz, vamos dar um tempinho na salada crua, nos folhosos crus, a gente dá uma melhorada nas fibras solúveis, segura a onda. O paciente começou a regularizar o trânsito intestinal, a gente vai colocando aos pouquinhos. Então, é uma orientação, acho que
bem prudente, né? Não, e assim, e que realmente resolve. A gente percebe isso na Sim, prática clínica. É muito resolutivo e assim, 48, 72 horas depois, o paciente já sim. tem aí uma resposta bem bacana nesse aspecto. Isso é muito bom. Ele até fala sobre o nascimento do intestino irritável, qual tipo de fibra que a gente indica, né? É, Então, pois é. você quer falar? Não, pode É falar, porque a pode falar. fibra do intestino irritável, a fibra do intestino irritável, a síndrome do intestino irritável, ela tem um espectro de sinais e sintomas tão gigantesco É, e agudiza e volta ao normal. Então, assim, não existe a fibra para a síndrome do intestino não irritável, mesmo, né? não. Não existe. Então, assim, a gente ouve muito o paciente, sabe, doutor Adriano? Principalmente por conta dessa questão do diagnóstico, que esse diagnóstico é um diagnóstico que às vezes vira uma condenação para o paciente. A gente tem um pouco de cuidado para não, porque às vezes tem pacientes que são diagnosticados, mas eles têm mais períodos de um intestino saudável do que de uma desbiose. Então eu fico Claro. um pouco, né? É, Eu é, acho ruim a gente taxar muito isso. E aí a gente atua conforme sintomatologia. O é. paciente está num processo agudo aí a gente tira os irritantes, a gente tira gordura, a gente bota uma fibra solúvel também. Porque tem pacientes em processo agudo de síndrome do intestino irritável que tem constipação, É, é, não é diarreia. é, Então eu vou é. atuar conforme a sintomatologia, né? É o mais prudente, inclusive. Até porque você Sim. consegue personalizar a sua abordagem clínica nutricional. Você não fica, por exemplo, à mercê Individualiza exatamente. mesmo. Que não dá para ter protocolo padrão, eu sempre falo isso. Não dá. Sim. Pacientes de doença inflamatória intestinal não tem protocolo padrão. Até porque existem muitos processos, inclusive emocionais, envolvidos na síndrome que interferem no consumo desse alimento. Então, se a gente não ficar atento a Isso. isso, enxugar gelo, é chover no molhado, literalmente, né, Mari? Então, a individualização eu acho que é legal. Veio É, uma pergunta aí que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, Cleiton, que é sobre a escala de Bristol, né? exato, isso. A gente fala agora de escala de Bristol. Você Aqui a tem aí gente a nossa tem. imagem? Ó, vamos lá, já vamos colocar Para quem agora. tá com vergonha, agora é hora de parar de ter vergonha, porque agora a É, gente vai mostrar de verdade. eu Então, tenho olha, ela grande diga. aqui, ó. Eu Aquela tá gosto dela maiorzinha. assim. Dela assim, então vou deixar ela assim. Porque tem ela Pode assim também, deixar. menor. Não. Porque esse Deixa ela textinho grande? aí tá de boa. Uhum. Tá, Pode deixar ela grande, que as então pessoas tá, veem beleza. legal. Então, olha Ótimo. só, gente. A escala de Bristol é um instrumento fantástico para a gente avaliar a forma do conteúdo fecal, das fezes, né? E aí a gente utiliza métodos gráficos, isso, pra vocês terem uma ideia, lá na Secretaria de Saúde eu uso no meu crachá, eu tenho uma escala de Bristol, eu viro pro Sério? paciente, sério, eu tenho, podia mostrar, tá bem ali. Que E eu mostro maravilhosa. para ele, como são suas fezes? Tá, mostra no crachá. Isso mesmo. Então, assim, para ele visualizar, né? Então, como é que é? Claro. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, ó, tipo 1 são aquelas bolinhas de cabritinho que a gente fala, né? Isso são É, separados são pedaços separados, endurecidos. O paciente faz isso, fazendo isso com frequência, não é a mais adequada. Tipo 2 é quase bolinha, mas que já são aglomeradas, né? Então, também pode mostrar para a gente alguma alteração, alguma desbiose intestinal. Tipo 3, ela é quase ótima. Então, são fezes já bem compactas, um é, pouco, mas que aí já mostram para a gente alguns sinais de que precisa, de repente, ter mais atenção, principalmente na água, né? hidratação, É, sobretudo. isso, mas já é considerado um tipo que a gente fala ok, né? De Um melhor tipo dentro. formação, Isso. Agora, tipo 4 é a fezes dos sonhos, né? exato. É Então aquela que a é gente quer. assim. É aquela do É nosso, da live, que a gente usou para fazer o convite da live. É aquela. linda, Linda. maravilhosa. Então, Caramelo. assim. Então, assim, são as fezes que não tem pedaços, que não tem cores diferenciadas, ela desce uma beleza, corre que é uma beleza, tudo certo. Né? Então, são os tipos de fezes ideais. Tipo 5, ela já é amolecida, então ela já vem em pedaços, então já Uhum, mostra pra uhum. gente que o trânsito intestinal está muito rápido. Tem alguma coisa ali que está fazendo esse trânsito intestinal ficar mais rápido. Tipo 6 é mais aquosa ainda, os pedaços são aerados, geralmente tudo boia, então mostra muito a presença de gases, de ar, né? E no tipo Isso. 7 bem aquosa, né? Não tem nada sólido,
não tem pedaço de comida muitas vezes, mas não tem absolutamente nada sólido, né? Então, o que Ela que é a um gente líquido. mostra isso? Que o tipo 3 e o tipo 4 são o nosso ideal. A gente tem que ficar mais ou menos entre esses tipos. Ah, uma vez ou outra, eu comi alguma coisa muito gordurosa. Pode acontecer, gente, disso variar. A gente está Claro. falando quando é um hábito, né? Quando o paciente a vida inteira está nos fezes tipo 5 e acha que está tudo bem. Não tá. Provavelmente tem alguma coisa aí que está fazendo seu trânsito intestinal ficar muito rápido. Ou não, doutor, eu sempre fui assim, tipo 1. Hoje eu atendi uma paciente de 87 anos, maravilhosa. Assim, Olha, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem nada. Eu falando, essa pandemia, né? Ela, não, minha filha, tá tudo bem, é assim mesmo, acontece. Ela me dando lição, assim, de maravilhosa. jovialidade. Maravilhosa. E aí, o ponto que eu atendi ela hoje, eu até falei que hoje à noite ia fazer uma live sobre isso, era que ela tem uma constipação crônica. Então ela falou, desde pequena eu lembro da minha mãe, assim, lutando comigo, né? E às vezes isso tem a ver com a anatomia do intestino mesmo. Tem gente que tem intestino muito comprido, né? Muito grande. E aí, para percorrer todo aquele caminho, se a pessoa não bebe muito mais água do que o ideal, ela realmente fica ali, ó, né? E aí, quanto mais a água suga, mais dificuldade tem de transitar ali. E o que eu notei, assim, fazendo anamnese, na consulta, vendo o que a gente conversou, é que o principal problema dela realmente era a água. Então, assim, uma coisa muito simples, ela se entupia de farelo, porque sempre falaram para ela que era farelo, farelo, farelo. Ressecava mais ainda essas fezes, pesava essas fezes, elas não tinham como circular. Exatamente. Então, a gente geralmente, o que eu fiz hoje com ela? Eu passei um probiótico, lógico, porque a gente, né, tentando mudar o grupo de bactérias que moram ali no intestino, pode dar uma ajudada, principalmente no processo de fermentação. Exato. Mas o meu remédio para ela foi água. A gente vai beber água muito, muito, muito. E uma outra questãozinha que eu fiz com ela também. Eu comecei a perceber, ela toma muito, muito, muito leite. Né? E eu não costumo tirar leite de ninguém, eu sou super da galera do leite, sabe? Eu acho que se a pessoa não tem nenhuma contraindicação, a gente não precisa tirar. Mas eu notei que poderia ser uma manifestação de uma intolerância à lactose por causa da idade. Porque todos nós, né? Todos nós ficaremos intolerantes um dia, provavelmente, à lactose, porque a gente vai perdendo ao longo da vida a produção de lactase, claro. né? Então, eu fiz um teste com ela. Então, eu testei daqui para um mês, quando eu vou vê-la no retorno, a gente trocar tudo por zero lactose. Não tirei jamais, ela precisa de cálcio, não tirei dela, mas tentar usar o zero lactose, porque ela pensava que quem era intolerante à lactose só tinha diarreia. Né? E eu falei, não, tem muita gente intolerante à lactose. Tem a constipação. Sim, é isso. Então foram os testes. Mês que vem eu conto para vocês o que aconteceu. A gente vai querer saber, viu, mês que vem. Porque isso é bem interessante. Assim, as pessoas têm alguns estereótipos, alguns conceitos, né, que já chegam para elas prontos. Eu não diria que é preconceito, não, é conceito mesmo. Por exemplo, que o leite, necessariamente, além dele ser um alimento pró-inflamatório, dele poder, por exemplo, causar intolerância, e que ele necessariamente vai produzir um intestino solto nesse paciente, que vai ter diarreia e diarreia. Não, ele vai produzir um desarranjo intestinal. Isso pode significar uma constipação ou um intestino laxado, por exemplo. E você bem colocou, realmente, a epidemiologia da intolerância à lactose, que a gente tem hoje de revisão sistemática, diz o seguinte: 76% da população mundial tem ou terá intolerância à lactose. Pronto. Isso que podem ser temporárias, pode ser para sempre. A gente tem que avaliar, né? Cada coisa. Porque a intolerância é bem diferente de um processo alergênico, porque ele sim, o processo alergênico ele não tem cura. Aí é outra conversa. Né? A gente ainda não tem um tratamento curativo para um processo alérgenico. Agora, as intolerâncias, elas podem ser sazonais, elas podem ser temporárias, né, Mari?
Sim. A gente, às vezes, tratando a desbiose intestinal, né, essa alteração, esse grupo de bactérias que às vezes estão causando Exato. fermentação em excesso, a intolerância à lactose fica baixa, o paciente tolera alguns alimentos, os derivados do Exato. leite, que já tem menos lactose. Então, a gente consegue, às vezes, dar um pouquinho mais de variedade de alimento e de fontes de cálcio para o paciente, né, dependendo de como está o intestino dele, como é que está a saúde intestinal dele. Ótimo. A gente continua. Assim, você quer fazer mais alguma consideração sobre a escala? Não. Não, Será que né? alguém tem alguma dúvida sobre Eu acho que essas não. escalas? Todo mundo já pontuou aí como é que estão as É, suas aí, gente? Depois você bota aí o conta para número da nós sua. quem que é você. Quem que é você nesse gráfico, nessa tabela? Me conta. A gente vai fazer um mapa astral agora do cocô. Morri. Ai, gente. Ó, e eu vou responder a pergunta da Fátima agora, porque a gente vai Pronto. falar sobre os critérios de Roma, que eu acho que também é Ótimo. bem bacana. Nós foi... Então, olha só, critérios de Roma são critérios, gente, como se fosse assim um estatuto das questões gastrointestinais. Então, é para você, na verdade, a gente conseguir diagnosticar algumas condições gastrointestinais. Então, eu vou falar especificamente dos critérios de Roma para diagnóstico de constipação. Né? Então, o que a gente define constipação? Constipação a gente não define da nossa cabeça assim, Não ai, mesmo. prendi o intestino. Ai, Mariana, eu só vou 2 vezes por semana no banheiro. Calma, isso pode não ser constipação, pode ser o seu ritmo intestinal. Ou eu vou 3 vezes no banheiro, isso é diarreia? Depende, se a consistência é normal, Uhum. se tá tudo bem, você não tem nenhuma outra sinal de desbiose, não necessariamente é diarreia, né? E os critérios para constipação, então, são o seguinte. Primeiro, você tem que ter continuamente esses sintomas por 3 meses seguidos e o início deles nos últimos 6 meses. Ou seja, não é uma coisa assim da semana passada para cá. Você foi 10 dias viajou 10 dias, foi para um banheiro que você não conhece, entendeu? Uhum. E aí você ficou constipado, você está constipado? Você tem constipação? Não. Não, gente. Não mesmo. Né? É muito uma questão comportamental. Muito. Enfim, então, 3 meses tem que estar acontecendo isso recorrentemente, né? E aí, letra A, forçar mais de 25% das defecações. Então, mais de um quarto das vezes que você evacua nesses 3 meses foi forçado. Foi um trem ruim. Você ia no banheiro e já falava, ai, lá vem, meu Não tinha estresse, prazer no né? negócio. Não precisa também ter tanto prazer. Mas também não pode ter Ter muita dificuldade. sofrimento, Sofrimento, sem sofrimento, beleza. Fezes irregulares ou duras, mais de um quarto também dessas defecações. Esse conjunto, né? Que é essa galera aí, ó, do tipo 1 ou do tipo 2 ou do tipo 5, 6 e 7. Né? Sensação de evacuação incompleta. Aí, Fátima, eu tô respondendo sua pergunta. Sabe aquele trem que você vai no banheiro e parece que você não fez tudo, só que você também não consegue fazer tudo e fica com aquela sensação de que eu podia ter feito um pouquinho mais? E isso pode ser constipação e pode ser que ela esteja lá mesmo e não tá conseguindo sair. A pessoa não se sente uma vencedora quando termina. Não. Ela se sente uma, não é vitoriosa, loser. ela se sente uma loser, exatamente. É. Não pode. Então isso pode ser constipação, sim. Ó, as pessoas estão falando o número delas aí, ó. Você é 4, gente, Adriana. Muito Inveja. bem, Adriana. Você Inveja está da se Adriana. hidratando direitinho, você está comendo fibras solúveis e insolúveis em proporções corretas. Você está de parabéns. Arrasou. Arrasou, Muito Adriana. bem, muito 4. bem. Adriana vai viver Outra coisa, muito. então, aquela sensação, você mais de um quarto das vezes também precisa até fazer manobra na barriga, assim, ó, fazer massagem uma para chantala. poder evacuar. Deu ruim. Adoro. Provavelmente isso é constipação, né? E é. menos de 3 evacuações na semana são sinais. Então a gente precisa, isso é um alerta, que pode ser constipação, sim. Se você tiver pelo menos 2 de todos esses itens que eu falei para você, nos últimos 3 meses, provavelmente você entra nos critérios de diagnóstico de constipação. Então é legal, né? Pois é. E aí? E aí, Mariana? doutor Cleiton? E aí que primeiro eu vou saber como é que está a hidratação dessa pessoa, porque muitas vezes essa constipação passa pelo processo de hidratação. Então esse é um ponto que a gente tem que considerar. O outro ponto é a gente entender como é que está a qualidade da fibra dessa dieta.
Exatamente. Isso é Super muito importante. importante. Quantidade de açúcar, carboidrato simples, refinado e gordura saturada. Ultraprocessado, industrializado, Utilizar. Pronto, conservante, corante, toda aquela galera, pronto. trash, E aí, quando né? você percebe que tem mais fibra insolúvel do que solúvel, que a hidratação é precária, que a quantidade de açúcar, farinha refinada e gordura saturada, ou alimentos industrializados, ultraprocessados, é muito grande, pronto, você já diagnosticou. Aí a conduta é resolver esses elementos dentro da dieta Cada do item. paciente. Cada item desse. A tendência é que você perceba uma resposta num tempo bastante rápido. Agora, necessariamente, aí você também vai me complementar, a gente precisa de recorrer a quem? Apoiar quem? Quem é coadjuvante nesse tratamento? Os lactobacilos. A gente tem que renovar a Isso. arquitetura dessas enterobactérias. É a cerejinha do bolo. Na verdade, Exatamente. hoje a gente está assim, gente, freneticamente, não estamos dando conta de tantos estudos que estão saindo nessa área, porque realmente tem É sido muita assim coisa. Toda semana chega uma novidade. muita É, é. revisão sobre isso. Então, assim, gente, nossa microbiota intestinal, aquelas bactérias que moram ali no nosso intestino e nos protegem de várias condições, de vírus, de bactérias, de toxinas, né? Para não entrar na nossa circulação sanguínea, aquilo precisa estar num equilíbrio bem bacana, né? Então, para isso, a gente tem que povoar o nosso intestino com bactérias saudáveis. Então, Exatamente. por conta desse lance de usar muito industrializado, tal, às vezes essas bactérias não estão ali presentes. Uma outra coisa que a gente olha muito e que eu vejo, assim, corriqueiramente, é o uso de antibióticos muito frequentes, né, Cleiton? Uhum, O uhum. antibiótico, ele não sabe, gente, diferenciar o que é bactéria boa e ruim. Ele Ele mata manda todo embora mundo. todo mundo, tanto da parte vaginal, na mulher, por exemplo, Tudo. quanto da parte Exato. quanto na parte intestinal. Então, assim, usou antibiótico, tem que usar probiótico depois. Tem que usar. Na verdade, é durante, viu? O ideal hoje é a gente prescrever durante. Tá usando o antibiótico, pode usar o probiótico junto, né? Deve. Isso. E o que a gente não sabe ainda, e o que as coisas estão sendo estudadas ainda, é se qual probiótico, né? Quais bactérias são as melhores para aquilo, para isso. Existem alguns estudos, sim, pontuais, mas nada muito consolidado que nos permita dizer certeza, tá com isso, é isso. Não. O que a gente sabe usa um probiótico bacana com uns 4, 5 tipos de bactérias diferentes, que a chance de dar tudo certo é muito grande. Não é isso, Cleiton? A gente entende que o espectro ele deve oscilar entre 4 a 8 cepas diferentes de Isso, bactérias, para você conseguir fazer um isso, alcance muito bom, tanto do ponto de isso. vista deles chegarem lá aniquilando quem não interessa, quanto de depositar aqueles que vão fazer uma nova colônia e que vão deixar aquele país bastante próspero. O país Exatamente, intestino, perfeito. né? É isso, País, o país nosso país intestino. chamado intestino. E aí, tem outras duas coisinhas que a gente tem que também interferir como profissional de saúde. E aí não estamos falando mais como nutris, que é Exato. controle de estresse. Então, a gente sabe que hoje a microbiota tem a ver com isso também, né, gente? As bactérias que moram ali. Então, controlar estresse, eu sei que eu não vou falar para o paciente, controla seu estresse, porque nem eu estou controlando o meu. Eu sei disso. É... Mas são coisas que a gente precisa tentar melhorar, né? E o controle de estresse envolve atividade física, envolve meditação, envolve, se precisar usar remédio, vamos usar remédio para psiquiátrico mesmo, procurar ajuda do psicólogo, de um Exatamente. psiquiatra. Mas às vezes a gente ajuda na alimentação, na fibra, na água, em tudo. E a pessoa é extremamente estressada, extremamente deprimida, extremamente tem algum transtorno de humor importante. E uma coisa retroalimenta a outra, né? O transtorno de humor pode piorar essa condição do intestino, e o intestino ruim piora. Já tem estudos que mostram que o intestino ruim piora também os transtornos de humor, né? Agrava os transtornos de humor. Bastante, aliás. Enfim, Né? equilíbrio. Equilíbrio, que é muito fundamental. Assim, noite de sono mal dormida é outro fator também para poder. Porque pensa que o seu corpo vai fazer o autorreparo durante o sono.
Então, se você à noite, de tudo, e o intestino é um órgão comprido, é um órgão grande, e que ele vai precisar durante o sono justamente de fazer o quê? Revitalização de mucosas, por exemplo, renovação de enterobactéria, tudo isso é enquanto você está lá dormindo. E aí, se você não faz uma noite de sono adequada, o que vai acontecer? Você não vai conseguir produzir espaço para que esse intestino se repare. E aí as bactérias ruins vão se proliferar com um espaço mais alvissareiro. Elas têm muito mais espaço para poder, inclusive, se multiplicar, né? Além disso, intestino que é mal hidratado, indivíduo que bebe pouca água, também acaba fazendo com que a mucosa desse intestino fique mais depauperada. Esse é outro ponto. Né? Se você não lubrifica, como é que essa mucosa do intestino vai estar adequada? Inclusive para você poder fazer circular essas fezes na velocidade correta. Não tem como. Exatamente. Foi aquele caso da vozinha que você acabou de comentar, né? Que, poxa, ela toma pouca água, ainda vai lá e coloca um cimento para dentro, que são os grãos. Ela está praticamente fazendo uma concretagem dentro do intestino dela. E vai fechar tudo, coitada. Olha que situação. Eu vou fazer o seguinte, aqui agora, ó Mari, eu acho que a gente conseguiu, a gente falou de microbiota intestinal, a gente já está emendando raciocínios, né? Eu vou puxar, muito bom, eu vou puxar aqui, porque tem muita pergunta para trás, para a gente dando essa dinâmica. Ó, ver, ó. Enquanto você está procurando, eu já vou responder essa última aqui nossa, ó. A pessoa falou, né, que comia muitos biscoitos e pães, porém ela tinha muita constipação e muitos gases. Depois que ela trocou por cuscuz, tapioca, melhorou bastante. Então, gente, é importante a gente falar sobre isso, porque não necessariamente ficou parecendo aí até que foi o glúten que resolveu essa história. Mas às vezes não foi. Olha só, se você melhorar essa questão da industrialização do alimento, então, por exemplo, o pão, né? A gente compra pão, às vezes, integral ali, aquele do pacote do supermercado, que tem muitos componentes, gente, que não só o glúten, entendeu? A gente também não endiabrar o glúten, porque às vezes não é ele que está fazendo isso. Aí você trocou por um cuscuz ou por uma tapioca, que são mais naturais, eles têm menos componentes químicos. Então, às vezes, não foi a retirada do glúten. Claro que o que a gente orienta hoje não é retirar nada, não, gente, mas é variar. Varia. Isso. Dieta variada. Cada dia tenta variar uma opção de carboidrato diferente, porque isso pode realmente melhorar. E outra, trocar os pães industrializados por pães mais artesanais, de fermentação natural. Isso não é frescura. Isso é você adotar uma qualidade nutricional no que você está comendo, e às vezes isso já resolve. O paciente tem uma digestibilidade maravilhosa com o pão artesanal e fala, meu Deus, eu condenei o pão a vida inteira, né? E o problema não era o trigo, o problema era o tanto de componente que vinha no combo do pão, né? Então isso é importante. Muito bom, muito bom. É verdade que quando o cocô boia, estamos eliminando gordura? Então, cocô boiar tem muito a ver com gases, tem muito a ver com aeração, mais do que com gordura. Gordura demais deixa diarreico. Você tem esteatose, que a gente... esteatorreia, desculpa. Esteatorreia. Você tem esteatorreia. Agora, cocô que boia é um cocô que tem muitos gases. Então, às vezes, está fermentando demais, né? Lembrando que o cocô ideal é aquele cocô que nem boia e que nem afunda. Porque é importante a gente ter um equilíbrio. Ele é um submarino. Exatamente. Fica... né? Inclusive, ele tem cara de submarino pelo formato dele. Olha isso. Boa analogia. Ai, gente. Gente, a Maria me perguntou uma coisa bacana e eu tenho essa resposta, então eu vou te responder, Maria. Então, qual que é a proporção que a gente tem que ter de fibra solúvel e fibra insolúvel? Geralmente, os alimentos ricos em fibras, eles têm 1/3 de fibras solúveis e 2/3 de insolúveis, tá? É geralmente o que acontece. Mas não necessariamente isso é correto para você naquele momento. Então, assim, aquilo que a gente conversou antes, né, Cleiton? Tem gente que às vezes a gente tem que ficar 1 mesinho aí, 2 mesezinhos sem nada de insolúvel. Exato. E só com solúvel. Isso pode acontecer. Para você resolver. Tem uma pessoa que fala que depois da bariátrica, às vezes as fezes ficam verde escuro, muito escuro. Isso é normal? Então, o trânsito intestinal, depois da bariátrica, especialmente no bypass gástrico, que é a cirurgia mais feita aqui no Brasil, ele é mais rápido.
né? Às vezes acontece de principalmente as fibras insolúveis, os folhosos que o paciente come, não são bem digeridos. Já não são digeridos mesmo, mas não dá tempo nem disso modificar a cor de fezes. Então, as fezes às vezes são mais escurecidas quando o paciente come muito folhoso depois da cirurgia bariátrica, entendeu? Pode acontecer. Agora, existe verde, esverdeado, tem que avaliar. Mas, às vezes, as fezes muito, muito, muito escuras podem significar algum sangramento lá em cima, no intestino, na parte do estômago. Tem que avaliar quanto tempo de cirurgia, né? Se é uma vez ou outra, pode ter a ver com alimentação. Claro. Então, tem muita coisa aí pra gente avaliar antes de eu te dizer. Olha, aqui tem uma outra pergunta, Mari. Como interpretar uma elastase fecal positiva diante de quadros? Eu acho que isso aqui... Não entendi, acho que... Bom, não entendi, a pergunta não está muito clara. Nossa, eu tô achando também muito... Tenta Achei reformular confuso, pra gente aí. Tenta reformular pra gente aí. Aí, olha só, aí aqui a gente tem outra, ó, peraí, vamos lá. Que eu achei bem bacana, que o filho dela tem 6 anos e desde bebê a cor das fezes dele é preta. Preta mesmo, ela diz. Sempre. O pediatra já viu isso? A primeira pergunta que eu faço, né? Pois é importante avaliar. Porque se for uma hemólise, por exemplo, o paciente tem alguma anemia não hemolítica, né? Alguma anemia não nutricional. E ele tem essa característica, pode acontecer, mas é importante ser avaliado sim. Olha só, a Adriana está perguntando se deve fazer colonoscopia para avaliar. Existem critérios, gente, idade correta para começar a fazer a colonoscopia de rotina. A gente pode um dia perguntar para um prócto, porque ele fala com mais propriedade, mas eu, se eu não me engano, mulheres com 40 anos hoje já tem indicação a partir de 40 já tem indicação de fazer colono de rotina, sim, tá? De prevenção mesmo. Não sei bem esses critérios. Um proctologista pode falar isso com um pouquinho mais de cuidado, né? Aqui a gente tem uma outra pessoa. Isso mesmo, Caio. Perguntar se toma sulfato ferroso, gente. Suplemento de ferro. Escurece demais as fezes. A pessoa com cirurgia bariátrica também. Se estiver tomando suplemento de ferro, é por isso que as fezes ficam muito escuras. Foi ótimo, Caio. Muito obrigada. Muito obrigada. Verdade. Ó, tem uma pessoa que falou para nós aqui que ela fica 5, 6 dias sem evacuar. E só vai com remedinho. Olha. Aí tem que dar uma avaliada boa, né? O que está acontecendo? 6 dias, uma semana, daqui a pouquinho você tem que fazer, inclusive, um enema, né? Porque as fezes elas vão endurecendo, você não consegue quebrar o bolo fecal, enfim, faz um fecaloma, aquela confusão toda que a gente já sabe. Né? Tem que ser avaliado. Não é normal. Tem que ser avaliado, exatamente. Tem que ser avaliado. E aí ela até pergunta quais são essa mesma pessoa pergunta quais são os lactobacilos bons. Isso é prescrição. Então, assim, para a gente poder te responder isso, você vai marcar uma consultinha comigo ou com a doutora Mariana, que a gente vai ter todo o prazer de responder para você depois de uma boa anamnese. A gente pode pedir algumas das fases laboratoriais, a gente pode pesquisar alguma intolerância, e aí, com segurança, a gente pode responder isso para você, né, Mari? Isso mesmo, isso mesmo. Ó, o doutor Adriano deu a cola pra gente. Obrigada, isso mesmo. Ó, acima de 40, todas as pessoas têm que fazer colono pelo menos anualmente, ou tem um protocolinho lá, né, doutor Adriano? Se não der nada na colono depois dos 40, você pode fazer de 2 em 2 anos, eu acho, de 3 em 3 anos. Você tem que ter, na verdade, um acompanhamento do especialista, gente, que vai te pedir isso e que vai ver essa regularidade com que você tem que fazer as colonoscopias. Né? Ou se você tem um parente de primeiro grau que teve câncer de intestino, aí isso tem que ser mais frequente ainda, né? Essa prevenção com a coluna. Com a coluna. A pessoa fala que toma kefir todos os dias e ela acredita que minhas fezes são lindas graças ao kefir. Uhum. Kefir abençoado das fezes. Eu acho que, né? Pode ser sim. Pode ser. O kefir, ele é um tipo de probiótico, né? Que são bactériazinhas mesmo, mas não tem muitas cepas, né? Muitas estirpes, que são grupos de bactérias, né? Aí, ó, colono normal a cada 3 anos, isso mesmo. Tá vendo? Tô sabendo, gente. Você tá colonoscopista. Tô muito colonoscopista. Mas é que eu já fiz 40 anos, amigo, então eu tô sabendo de tudo.
Pois é, eu tenho só 28, então. Ah, tá certo, tá longe então. Tô longe. Então, o que a gente estava respondendo, gente? Tá virando esculhambação essa nossa live, ô Pois Cleiton. é. Agora, essa aqui é uma pergunta importante. Sentir a ardência ao evacuar. O que Isso, pode gostei ser? dessa pergunta. Essa pergunta é boa, vai. Então, gente, doutora Adriana, obrigada, viu? Muito legal. Pode ser sim que as suas fezes estão mais ácidas do que deveriam. Isso pode ser um reflexo alimentar. Então a gente precisa avaliar pela anamnese, vendo o que você está comendo, o que pode estar te causando, ou irritantes também da mucosa intestinal, gente. Muita cafeína, né? Muitos exagero de fibra insolúvel. Existem algumas condições específicas de humor também, de estresse e tal, que podem alterar esse pH e dar essa sensação de irritabilidade. Então a gente precisa avaliar e descartar qualquer causa que seja mutável, né? Então a alimentação, por exemplo, é uma coisa que a gente consegue melhorar essa sensação. Bastante. Mas é um proctologista que precisa avaliar. Tá? Não, por exemplo, o Caio até fala da história da pimenta, ou então, por exemplo, essas dietas muito ricas em condimentos, em temperos ácidos, isso pode produzir, sim, esse ardor, né? Sim. Esse desconforto à evacuação. Aqui tem a pessoa que o pede kefir. o kefir. É o kefir que a gente estava falando. Só terminando, então, que o kefir, ele só tem um grupo de bactérias, 1 ou 2 grupos de bactérias. Então, assim, às vezes ele não é super eficiente para o que a gente precisa. Mas se você já conseguiu ver uma melhora muito boa, uma resposta boa, né? Uma melhora da desbiose, tá ótimo, mantém. Eu só tenho um pouquinho de preocupação com o kefir, com a qualidade microbiológica, qualidade sanitária, porque assim, você tem que ter cuidado, não pode deixar fora da geladeira. Eu já vi gente passando muito mal com kefir que fica fora da geladeira, porque ele tem essa labilidade, ele pode então estragar, né? E aí você tem uma diarreia porque estragou o kefir, não tem nada a ver com a bactéria, tadinho. Então, exatamente, cuidado com Cuida isso. bem do seu kefir. Do seu kefir. Kefir é quase um tamagotchi, como a gente comentou na outra live, né? Você tem que, né, estimular o kefir, né? Cuida dele. Cuida, bichinho. Aqui alguém pergunta se tem algum laxante caseiro que ajude. Tem. Tem, alimentos, inclusive, né? Que é o principal. Fruta. Tem fruta, gente. Você faz um coquetelzinho lá no hospital, né, o Cleiton? A gente que já trabalhou em hospital. Coquetel laxante. Eu lembro que tinha uma formulazinha lá, quando eu trabalhava no HUB, enfim, no Agarrão. Que era, né, aquele mix de mamão, ameixa, frutas laxantes. A gente bota um pouquinho de suco de laranja. E manda pra dentro que o negócio vai. Ajuda muito. Ameixa, inclusive, é muito bacana você, assim, aí é uma receita um pouco mais elaborada. Você pega a ameixa sem caroço, preferivelmente. Você vai pegar para 100 ml de água, 3 ameixas sem caroço. Você vai mergulhar elas nesse 100 ml de água com 15 gramas de semente de chia. Não é a farinha, é semente da chia. E você vai deixar a semente da chia lá, junto com essa ameixa, nessa água, hidrata. E você forra aquilo ali, você fecha aquilo com papel filme e deixa aquilo fora da geladeira mesmo, tá? Não precisa colocar na geladeira, não. 24 horas, de preferência. Depois você tira aquilo ali e você vai não só comer a ameixa, como vai beber aquele gel que vai ficar pronto. Geralmente, os pacientes que fazem isso no dia seguinte estão fazendo glórias ao WC. Ao vaso. Eu acho bom. Adorei. Aprendi agora essa receita, já vou repassar. É bem boa, adorei. Funciona. Adorei. Gente, mais alguma pergunta? Aqui ela pergunta se o kefir ele dura só 7 dias na geladeira. Kefir eu não sei muito sobre kefir. Kefir é entre 4 e 7 dias, viu? 7 dias eu ainda achando muito. Até porque ele vai desnaturando as suas possibilidades, aliás, as suas propriedades probióticas a partir do 4º dia, tá? Então, cuidado com esse negócio de kefir 10 dias, 15 dias. Lá pelo 5º dia, se você não consumiu ele, já muda aí, já começa outra criação. Essa ardência lá no ânus pode ter relação com a cirurgia bariátrica? Aí, me responde, Mari, você vai saber melhor do que eu. Não, né?
Nada a ver, gente. Cirurgia bariátrica não deixa nenhum, assim, efeito colateral muito diferenciado no trato gastrointestinal, não. O que deixa você tem um esvaziamento gástrico mais lento, porque você tem um estômago pequeniníssimo, né? Então é tudo mais difícil, mas o trânsito intestinal é um pouquinho mais acelerado, tem mais a ver com, de repente, com a sua alimentação mesmo, tá? Eu Não também é acho. normal. Não é normal. Não é normal. E quando aquele cheiro que parece que comer um bode, né? Eu sei exatamente o que ela está dizendo. Aquele paciente que fez um picadinho de urubu, né? Gente, proteína, excesso de proteína na dieta pode causar isso, pode mesmo, né? Dietas muito, muito proteicas. Pode. Por quê? Proteína, ela tem como metabólitos, né? Como produtos da digestão, substâncias com um cheiro muito, muito ruim. Então, pode acontecer mesmo. E, assim, é um grande problema, inclusive para pacientes bariátricos, né? Que a gente tem mesmo esse efeitinho colateral aí da bariátrica, são as fezes com um cheiro muito ruim. Existem algumas pesquisas de alguns produtos. No último congresso que eu fui agora, da Obesity Week, o subgalacto de bismuto, que é um componente que você ingere, ele não é absorvido, ele só tem essa função de ir lá no intestino grosso ele se ligar a esses componentes que fazem um cheiro ruim. Mas assim, a gente não tem estudos em longo prazo que mostrem que ele de repente faz algum mal em longo prazo. Então, a gente não usa com muita segurança. Por enquanto, aguentar um pouco. Aguentar um pouquinho. O Caio até completou, é aquele picadinho de urubu com molho de gambá. Aí você tem, que sai dali. Maravilhoso. Não vai ser coisa boa. Doce também deixa, gente. Excesso de açúcar é danado, viu? Dieta muito rica em açúcar, porque fermenta muito, gente, né? Então pode acontecer. Tá vendo o Tom? O Tom tá adorando, gente. Tá adorando tudo sobre... Acho bom. Nunca foi tão bom falar de cocô, ele falou. Ele achou bom. E aí a gente mantém a classe, a gente mantém a categoria. Mantém a categoria, mantém a finesse, mas a gente informa sobre o cocô. E aí, o que é importante também aqui, uma outra pergunta que eu peguei aqui para trás agora, ó, que já ia sair de nós, aqui, a gente vai passar por ela. Tá falando aqui o seguinte, o abdômen distendido, vivo com distensão abdominal e basicamente tenho uma bateria de escola de samba na minha barriga e não consigo ir ao banheiro. Isso é desbiose intestinal? Lógico! Claro que pode ser sim. Então, assim, gente, uma das manifestações de desbiose é só flatulência. Uma das manifestações de intolerância à lactose pode ser só flatulência. Então, a gente tem que avaliar. Tem que ver. Às vezes, a gente trocando o pool de bactérias ali, né? A galera das bactérias ali que mora no intestino, a gente só troca usando probióticos. Isso pode fazer você já melhorar essa distensão abdominal. Mas tem que ver uso de medicamento, tem medicamento que causa distensão abdominal. A gente tem que ver se você faz atividade física, porque a atividade física também ajuda você a eliminar os gases de uma maneira melhor. Tem várias variáveis aí que podem interferir e causar essa distensão abdominal. Mas tem que ser avaliado. Não é normal. Não é normal. Não é normal. E assim, abdômen timpânico, sempre é bom a gente investigar. A história de você tá fazendo percussão aí, tá tudo, não tá legal, não. Então, ou seja, esses ruídos hidroaéreos, eles são sinais de saúde para nós. E aqui tem outra pergunta: quantas vezes a pessoa deve ir ao banheiro por dia? 1, 2? Aquilo até que você comentou agora há pouco, né, Mari? Pode ser que a pessoa tenha um hábito de 3 vezes ao dia. Isso é ótimo. Intestino super reciclado ali, né? Aí a gente olha a consistência, né? Se você vai 2, 3 vezes, mas tem uma consistência normal, você não tem dificuldade para evacuar, e nem são fezes líquidas do tipo 4, ou 5, 6 e 7 ali, tudo bem. Você pode ir até 3 vezes ao dia. Exatamente. O que a gente considera, e agora há pouco, quando a Mari fez a apresentação da escala dos critérios de Roma, para a gente poder classificar o paciente em relação à constipação, a gente sabe o seguinte, que até 72 horas, ou seja, 3 dias sem evacuar, a gente ainda considera um padrão de normalidade. De 3 dias
para lá, aí a coisa já começou a perder a crítica. Aí a gente tem que Isso avaliar mesmo. direitinho. Até 3 dias, tem pessoas que realmente têm esse hábito de ir ao banheiro a cada 48 horas, de ir ao banheiro a cada 3 dias, e isso não é um problema. Se ela relata que ela teve uma sensação de evacuação completa, ou seja, eu fui lá, sentei no trono e resolvi minha vida, não deixei vontade de quero mais, né? Não quero voltar agora, mas eu quero voltar, mas não consigo resolver, então quer dizer que eu consegui ter uma evacuação completa, né? Isso Agora, mesmo. se eu preciso de, eu sentei, a coisa não, eu quero, não terminou, aí eu sento outra vez, mas não termina, e como é que tá isso? Essa relação está conflituosa, né? Tá. Então aí a gente precisa de resolver, aí a gente tem que entrar em campo, porque pode ser que você seja constipado, sim, mesmo que você não fique 3 dias sem fazer, sem evacuar. Às vezes tem paciente, né, Mari, que evacua a cada 48 até 24 horas, mas não tem uma sensação completa de evacuação. Ah, Esse sim. paciente, ele é um pseudo constipado. Sim, sim. Pode acontecer. Verdade, Cleiton. Verdade. Olha, o Muito legal os Caio, comentários. aqui estou gostando, o Caio fala de um peeling para células mortas, um peeling intestinal, ele quer dizer, né? Que é comer o caju com bagaço. Ai, adoro caju. Tão Caju é difícil, bom. gente, comer caju. Você sabe É, que caju tem muita pectina, né? Que é a fibra solúvel, a Caio. fibra Pode ser por solúvel, conta disso pode também, ser por que dá conta disso, aquela né? delícia. Porque é igual, por exemplo, quem come a polpa da maçã e quem come a maçã com a casca. A maçã com a casca é sensacional. Igual o pessoal também tem um preconceito lá da goiaba. Goiaba constipa, que prende o intestino, entre aspas, é a goiaba branca. A goiaba vermelha, ela tem mais pectina. Ela já solta. Isso é muito importante dizer para vocês. E outra Sim, coisa, sim. o fato de você comer a semente da goiaba não quer dizer que você vai constipar, não é a semente que te constipa e nem que vai crescer uma goiabeira na sua barriga, lá dentro. E nem que vai acumular tudo no apêndice. Exatamente, você vai ter apendicite por conta da goiaba. Não parem com isso. Ou por Relaxa, conta gente. também da chia, né, e da semente de linhaça. O pessoal adora falar, ai, estava comendo muita linhaça, tive uma apendicite. Olha, olha, não sei disso não. Isso mesmo. O Andrelli, a gente. Não, a Adriana, a gente é de Brasília. É do Distrito Ela tá Federal. perguntando. Será que ela tá achando que a gente tem um sotaque, Cleiton? Não, exatamente. A gente é da Unidade Federada do DF. O F do DF, nós somos. Isso. Né? O S do DF. Ó, aqui também tem uma outra aqui para trás que está falando o seguinte. Vocês falaram sobre sangue vivo nas fezes. Isso é perigoso? Isso é É. perigoso. Pode não ser nada? Pode. Ter sido um sangramento Pode. pontual? Pode. Um irritante que você comeu? Pode. Mas geralmente está associado a alguma lesãozinha que você pode ter ali, principalmente lá Uhum, embaixo, no reto, ou uhum. pode ser uma hemorroida interna que você não está vendo, não está tocando, né? E não está aparecendo para você. Então tem que avaliar. Teve algum tipo de sangramento, pode ser uma fissura anal por causa de alguma hora de Exato. evacuação Força, que né? forçou Pressão. demais. Então tem que olhar, sim, tem que olhar. Proctologista, gente, tem que marcar É. com um médico proctologista. Tem Procurar o próprio. proctos maravilhosos. Nós temos muito bons aqui para indicar para vocês. Próprios Isso mesmo. excelentes. A Cristiane até comenta sobre a casca da goiaba, ela acha que falta intestino. Sim, é isso aí. A pectina está na casca. E na goiaba vermelha você tem mais pectina do que na goiaba branca. Por isso que a vermelha solta mais que a branca. Uhum, uhum. Ó, e a Érica falou que está se enchendo de ameixa. Muito, muito que bem. Gostei de ver. Figura. Ó, quais. Matheus, eu não entendi. Quais os riscos segurar aí? Beleza. Quais os riscos segurar as Hum. fezes? Por exemplo, Cara, estar que no trabalho pergunta e sentir boa. vontade. Isso é muito boa. Vamos falar sobre isso. Então, pessoal, olha essa pergunta, prestem atenção. Quais os riscos de segurar as fezes? Por exemplo, estar no trabalho, sentir vontade durante o dia e esperar até chegar no banheiro de casa lá de noite. Quais os riscos? Então, Matheus, não tem muito risco, claro que não, mas eu tenho uma dica muito boa para você, que é o seguinte: intestino a gente educa.
Então, você já sabe que naquele horário de trabalho você tem sentido vontade de fazer cocô naquele horário do trabalho, né? Então, você consegue educar. Como é que a gente educa? É igual a gente educa a criança para fazer cocô sai da fralda e vai pro pinico. Exato. Tem que sentar no vaso e esperar. Então, assim, qual que é um horário bacana para você fazer, para você evacuar com tranquilidade? É de manhã cedão, então você vai passar a sentar no vaso e esperar aquele momento durante uma semana. Todo dia você vai lá, senta, aguarda. Então isso a gente consegue educar, sabe? Sim. Agora, tem alguns alimentos que propiciam a vontade de evacuar. Por exemplo, café, tem gente que tem muita... Bebidas quentes. Bebidas quentes que fazem esse peristaltismo aumentar, né, Cleiton? Pode piorar. Exatamente, Aí você tem que, às vezes, manejar isso no trabalho para não propiciar essa questão. Mas tenta educar o seu intestino para você ir no banheiro sempre no mesmo horário. Isso é bom para o organismo. Né? O organismo gosta de regras, o organismo gosta de ter ritmo biológico. Então, hora de dormir, hora de evacuar, tudo isso é importante. Faz diferença para o organismo. Tem gente aqui desde o México. Saludos, um saludo mexicano para você também. E aí a gente tem uma pessoa que está falando aqui sobre a aveia. Ela é vilã ou ela é mocinha? Ela é vilã ou ela é mocinha, Mari? Conta Depende. Aí. Então, assim, aveia é uma fibra super bacana, um tipo de fibra solúvel, mas aveia é carboidrato. Aveia você não pode usar, vou usar um tantão de aveia. A gente precisa contemplar isso dentro de um plano alimentar para não extrapolar nas calorias nem na proporção de carboidrato. Ela tem que ser consumida junto com água, que nem a vovozinha hoje que eu atendi, que consumia muita aveia, mas não consumia muita água. Então, para ela não ser, na verdade, um entupidor ali do lugar, entendeu? Fazer uma concretagem. Então, ela pode ser super amiga, mas ela também pode atrapalhar e propiciar mais ainda a constipação. Então, cuidado. Inclusive, a pergunta, farelo ou flocão de aveia? Né? Qual aveia? Qual aveia? A que tem mais beta-glucano, inclusive, é o que interessa mais, até pela proteção cardiovascular dela. Isso. Quanto menos refinada a aveia, quanto mais rústica ela é, menos processamento químico ela teve e provavelmente ela vai ter um papel bacana no combate à redução de colesterol, glicemia, controle glicêmico. Mas assim, você sabe o que eu faço na minha prática clínica, Cleiton? É o que a pessoa prefere. Tem gente que acha insuportável sentir aquele... O flocão. Né? Tudo bem, gente. Você já consumindo um farelo, até uma farinha, já tá bacana. Isso já incorpora fibra na sua dieta. Então, sem muito estresse também, sabe? Eu também acho isso. É a mesma coisa. A questão da aveia, gente, cuidado. A aveia, ela é uma fibra insolúvel. Então, é importante que você, quando faça o consumo da aveia, que você aumente a hidratação. Porque, do contrário, é isso que a Mari falou. Vai fazer uma concretagem no seu intestino. O Matheus pergunta, o que vocês acham indo tão bem, sobre aquele famoso vídeo do YouTube onde a senhora ensina a receita para evacuar 20 quilos? Você viu esse vídeo? Eu não vi, não. Vi, como é que é bizarro. isso? Sem noção. 20 quilos? Não, completamente fake news, doida, crazy. Matheus, tu tava indo tão bem. Pô, Matheus. Mas nem sei dizer o que eu acho. Loucura. Meu bebê de 8 meses tem dificuldade para fazer cocô. 8 meses. Tem que procurar gastropediatra. Gastropediatra. Tem que avaliar. Tem que avaliar a alimentação. Já fez a Chantala nele? Né? A massagem da barriguinha do bebê. Isso pode ajudar a Chantala. Depois de evacuar e lavar o ânus, sujar a calcinha depois de algum tempo é um problema intestinal? Opa, boa pergunta. Tem que procurar um proctologista, mas olha só. Isso pode significar, ponto 1, higiene não está suficiente. Pode ser que eu acho mais isso do que outra coisa. Eu tenho quase certeza disso. Eu não vou falar 99% de certeza porque eu não posso. Eu não estou examinando a situação em loco, né? Mas eu tenho quase certeza que aí é uma questão de higiene. Às vezes você tem resíduos realmente que ficam na ampola retal. E aí
eles podem, inclusive, escorrer ao longo do dia e, dependendo, inclusive, da consistência, inclusive, dessas fezes, você pode ter, sim, esse resíduo na roupa íntima, tá? Agora, procura ficar atenta a isso. Se depois de você redobrar essas medidas de higiene nessa região, ainda assim isso resistir, aí eu considero a avaliação de um proctologista, sim, né, Mari? Eu acho. Arrasou. É isso aí. Responderia mesmo. Eu acho que isso fecha. A outra pessoa aqui também sobre a criança. Minha filha de 3 anos só consegue evacuar no pinico. Já tentei levá-la para o vaso e não consigo. Vocês têm alguma sugestão? Aí, Mari, você é mãe. Fala aí, vai. Então, pois eu vou falar como mãe. Eu não sou pai nem de cachorro, inclusive. Isso pode ser uma questão comportamental. Não. Pode ser uma questão. Nem um Tamagotchi? Nem um kefir? Nem aquele meu bebê da estrela de borracha, nem aquele eu tenho. Nem um kefir? Nem um kefir. Não quero. Gente, vamos responder. Então, eu acho que tem a ver com que é uma questão comportamental, sabia? Às vezes o apego mesmo da criança ao pinico, aquela condição, o vaso, às vezes ela não se sente muito segura. Não me parece um problema funcional, porque é só o lugar que muda, né? Então eu lembro disso dos meninos, meus meninos já estão grandes, mas eu lembro muito disso. Essa transição do lugar onde vai fazer tem muito a ver com comportamento e bem-estar. Então tem que ver se não tá virando um momento de muita pressão pro bichinho. Ou se ele tá se sentindo inseguro mesmo, aquele vaso gigante, né? Que ele pensa que vai cair ali dentro. Bichinho, então, cuidado. E vai ser descarregado lá, né? Quando apertar a descarga. Então, cuidado. Pode ser só uma questão de ter um pouquinho de paciência para essa transição, viu? Tem uns adaptadores bem legais também. São ótimos, exatamente. Provocar as fezes com a duchinha tem problema? Isso daí tem um nome, se chama enema. Né? Ficar lá... fazendo, não é legal. Não. Isso aí agride a mucosa, isso agride a mucosa do ânus. Não, isso pode não deixar tem essa mucosa careca. Não faça isso, não. Não faz isso. Tem problema, sim. Né? Tem que ter cuidado. Você não vai fazer exame proctológico para poder ficar lavando o ânus com a duchinha, não é mesmo? A não ser que vai fazer o exame, né? Ai, Cleito, não te aguento, não. Aqui gente, tem acho que a gente arrasou. Arrasou. 1h37 já de live. Mas vamos lá, que ainda tem 2 perguntas aqui para trás que eu não vou deixar aqui para a gente não ficar como pessoas desnaturadas com o nosso público, né? Então, aqui tem essa pergunta aqui, está separando ela. Existem alimentos reimosos que constipam o intestino? Ai, gente, então é bem culturalzinho esse lance do remoso, né? É uma coisa meio que a ciência não provou. Então, de que carne de porco é remoso. Então, tem alguma alteração intestinal. Agora, existe essa individualidade dos sintomas e sinais em relação a alimentos específicos. Isso a gente observa muito nas consultas, sabe? Tem paciente que fala, Mariana, quando eu como mamão, eu me sinto muito mal. Eu tenho até cólica intestinal quando eu como mamão. Às vezes ele é mais sensível à papaína, né? Que é a enzima lá do mamão. E isso a gente respeita, então a gente tenta manejar de acordo com o que o paciente relata pra gente. Então eu não costumo, assim, desrespeitar esse lance da cultura. Mas a ciência, eu vou falar do ponto de vista bem científico, que não. Essa questão do alimento remoso não tem nada que justifique a gente cortar, não. Tá? Não, eu também acho não. E qual a medida do nosso intestino grosso e delgado? Pergunto por isso aí, parece, sabe o quê? Aquele programa do 1 milhão lá do Silvio Santos que aparecia lá. Cadê meu Google? Eu não lembro de cabeça não, gente. Mas eu vou tentar só dar quando uma eu fiz anatomia chutada. na faculdade. Né, pessoal? Mas vamos chutar um pouquinho, porque afinal de contas eu não trabalho com cirurgia bariátrica, gente. Eu tinha que saber isso assim na ponta da língua. Estou aqui morrendo de vergonha agora. Eu não. Mas posso chutar, eu posso chutar perto. Então é assim, ó, o intestino delgado tem mais ou menos 7 metros de comprimento, de tamanho, né? Toda a galera, todo o intestino delgado. E o intestino grosso, 1 metro, se eu não me engano, é 1,5 m, alguma coisa assim. Ele é só 1,80 m, não é? Cólon ascendente, por aí. Cólon ascendente, o transverso e o cólon descendente. Ele é pequenininho. É 1,80 m mesmo. É isso mesmo. Tá, faz alguma diferença a pessoa que tem intestino maior? Segundo o meu proctologista, tem 1,5 volta. Faz. Você até falou sobre isso, já falou isso.
Faz sim. Tem gente que anatomicamente tem intestino maior, então o trânsito alimentar ali é mais longo, pode sim isso atrapalhar um pouco, então por isso você tem que tomar mais água, você tem que comer mais fibras, tem que cuidar mais da sua alimentação, se seu intestino é mais longo, tá bom? Boa. Eu acho que a gente conseguiu contemplar, hein? Tudo. Muito bom. Conseguimos Fechamos, contemplar. maravilhoso. Olha, pessoal, eu quero agradecer vocês que nos acompanharam até esse momento nessa live maravilhosa. Que vocês agora estejam bem sabidos sobre o cocô, né? Que o Isso, cocô, quando você olhar para ele, você tem um outro olhar sobre o seu cocô. isso, Isso é isso. muito importante, um olhar mais técnico, um olhar mais científico, né? Você olha para o seu cocô e você saiba que ele é um aliado na sua vida. E se ele não estiver te Mas é, obedecendo, gente. você tem que procurar um nutricionista ou o seu médico para poder, né, enfim, te ajudar, né? E tomar água em jejum ajuda na evacuação? Então, a temperatura da água é mais importante do que a própria Toma água em água jejum. quente. Ou É, geladona. É é. super. Essa mudança de Esse temperatura contraste, acorda isso, é, aumenta o peristaltismo. Então, não é. preocupa se é em jejum, se não é em jejum, não. Preocupa, sim, que a água, o extremo de temperatura, às vezes, melhora muito o intestino, o trânsito intestinal no início, no dia, né? Super, super, Uhum. super melhor. Ó, a live vai ficar aqui gravada no meu Instagram Isso, TV, fica aqui na nossa biblioteca de lives, basta você acessar. isso. Quem quiser marcar uma consulta com a doutora Mariana Melendez, Mariana, fala aí o celular, o telefone da clínica, Ó, fala vou a hora colocar do aqui para jabá, vai, vocês. a É hora o do jabá. 61 999580058. Falar com a Daniele, que é quem marca as minhas consultas, tá bom? Vou ter o maior Pronto, a sua prazer de atender assistente. vocês, gente. Então, ó, doutora Mariana Melendez, 61 Código Brasília, 999-580058. 0058. Vocês podem marcar lá com o assistente dela, esse telefone também é o WhatsApp, claro, e você consegue fazer sua consulta muito em breve. Claro que a gente está sempre à disposição de vocês, precisou, é só mandar um direct, né, Mari? Isso. Enfim, a gente está aqui. E eu quero Vamos agradecer sim. demais você que a sua agenda é uma loucura, né? Eu sei, né? Punk. E você reserva uma hora e pouco aí da sua agenda para poder estar com a gente. Você é rainha, obrigado. A gente vai voltar. Eu já vou fazer a próxima pauta nossa, que vai ser sobre o açúcar. Só Olha, açúcar. gosto. Tudo Adoro. açúcar. Doces. A fantástica Adoro. fábrica de chocolate. E a gente lá, criticando tudo. Não, calma. Vamos falar os prós e contras. Vale Comendo, a pena, né? vale a pena. E tendo cárie. Então, Gente, obrigada. Cleiton, ó, a palavra é sua, pra mim, eu Mari. tô aqui. Fecha a live para nós aí. Vai, é sua live. Eu fico aqui, ó, tô sentada, entendeu? Na maior tranquilidade, como se eu estivesse aí junto com você. Que Exato. acabe esse coronavírus pra gente se abraçar, se encontrar, pelo Exato. A gente vai amor de poder Deus. almoçar junto, né? Tomar nosso Vamos! vinhozinho, né? Vamos, Pois é. vamos Né? sim. E muito obrigada, gente. Obrigada com quem esteve aqui com a gente até hoje, até agora, até hoje. Até hoje. E se tiver mais alguma dúvida em relação a intestino, cocô, fezes, evacuações, microbiota, estamos aqui, tá? Estamos aqui. Beijo. Beijo. Eu encerro a semana de lives hoje. Em breve eu coloco as lives da semana que vem. Quero só fazer agora um assunto, enfim, triste. Nós hoje soubemos do falecimento de um colega daqui de Brasília, né, Mari? O doutor Amir. Doutor Amir é um triatleta muito bacana, um excelente nutricionista clínico, muito bom na área de esportes de alto rendimento. Infelizmente, ele fez a passagem. A gente deixa aqui o nosso carinho por ele e também para a família dele, para a Carol, o esposo dele, que também é nossa colega nutricionista, os 3 filhos dele, para a família dele linda. Que Deus o receba e o abençoe. Isso mesmo, gente. Muitas orações aí para a família dele que deve estar sofrendo, Precisando, né? Beijo, gente. Beijo, Boa gente. noite. Obrigado, viu? Tchau, Tchau, querido. tchau. Tchau, minha amiga.